Estamos no programa Investigações sobre o Viver da TV Suprem e hoje falaremos sobre a doutrina do coração, o caminho pela devoção. Citações da obra A Doutrina do Coração, de Annie Besant. Traremos uma breve biografia sobre Annie Besant, que nasceu em 1º de outubro de 1847 e faleceu a 20 de setembro de 1933. Annie Wood Besant foi uma teósofa, militante socialista, maçom, ativista e defensora dos direitos das mulheres, uma das mais notáveis oradoras da sua época e autora de uma vasta literatura sobre teosofia. Conhecida escritora, teósofa, conferencista inglesa, conheceu Blavatsky e com ela conviveu em Londres no final do século XIX e residiu muitos anos na Índia no início do século XX. Ela tinha um grande interesse pela religião e filosofias hindus e, por causa de mobilização política como uma libertação da Índia, influenciou Gandhi. Atuou com Charles Leadbeater e foi presidente internacional da Sociedade Teosófica por vários anos. É autora de uma série de obras da literatura teosófica. Citarei breve alguns livros de sua vasta bibliografia. Entre elas está Karma Dharma, a tradução para o inglês de Bhagavad Gita, Dharma, o homem em seus corpos, vegetarianismo e ocultismo, sabedoria antiga, os 7 princípios do homem, cristianismo esotérico, ocultismo e semi-ocultismo, entre outros. Annie Besant também teve uma grande influência dentro do movimento teosófico ao organizar e fundar com membros dessa mesma sociedade a OTS, ou Ordem Teosófica de Serviço. A Ordem Teosófica de Serviço foi fundada em fevereiro de 1908 e esses membros que assim o fizeram também desejavam organizar-se ao longo de várias linhas de serviço para promoverem ativamente o primeiro objetivo da sociedade, formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. A finalidade desta ordem tinha uma dupla objetivo: o serviço altruísta aos necessitados e aos que sofrem e a transformação interior desse que serve. A missão, Annie Besant resumiu da seguinte forma: para a união dos que amam, ao serviço a todos que sofrem. Dessa forma, trouxemos na sua vasta literatura uma obra intitulada como A Doutrina do Coração. Mas, na verdade, essa obra trata-se de 3 ensaios que assim estão intitulados. A primeira, A Doutrina do Coração, a segunda, A Vida Teosófica, e a terceira, Revelação, Inspiração e Observação. A Doutrina do Coração são enxertos de cartas hindus, onde amigos hindus trocavam com a autora pensamentos a respeito do discipulado. Ela mesma cita a quem esse livro vem colaborar. Destinam-se apenas aqueles que resolutamente buscam viver a vida superior e especialmente sabem que esta vida conduz ao ingresso infinito no caminho do discipulado, sob a orientação dos irmãos superiores, os Mahatmas, que a trilharam no passado e que permanecem na Terra para ajudar os outros a trilhá-la por sua vez. O pensamento dessas cartas são pensamentos que pertencem a todas as religiões, mas a forma e os sentimentos são indianos, explicou a autora, para que, nesses estudos, possamos perceber a singularidade da cultura
tão rica e nobre deste povo. Também cita a autora: a devoção é daquele tipo nobre e intenso conhecido no Oriente, como Bhakti, a devoção que entrega a pessoa inteira e incondicionalmente a Deus e ao homem divino, através de quem Deus se manifesta na carne ao devoto. Citando a si próprio, ela fala: esta Bhakti não encontrou em parte alguma expressão mais perfeita do que no hinduísmo, e aos autores dessas cartas, que são hindus, acostumados com a riqueza luxuriante do sânscrito, e colocam o inglês mais áspero em alguma débil harmonia com a suavidade poética de sua língua materna. Annie Besant tinha uma preocupação na tradução do sânscrito para o inglês, colocar ou traduzir o mais próximo a expressão e a devoção de que o hinduísmo também tratava e se expressava. Dessa maneira, também tentaremos aqui trazer essa devoção inspirada. Ao próprio conceito devoção, ela trata: a palavra devoção é a chave para todo verdadeiro progresso na vida espiritual. Se, trabalhando, procuramos crescimento no movimento espiritual e não sucesso gratificante, o serviço dos mestres e não nossa própria satisfação, não podemos nos desencorajar por falhas temporárias, nem pelas nuvens sobrinhas e mortalidade que possamos experimentar em nossa própria vida interior. Ela quis aqui dizer que servir deve ser servir por amor ao serviço. A realização dele não se deve esperar retorno, recompensas, aplausos pessoais, pois assim isso assinala um nítido passo à frente, pois então começamos a adquirir aquele equilíbrio que nos capacita a servir, tão contentes no fracasso como no sucesso, tanto na treva interna como na luz interna. Ela lembra que também em outra grande obra, A Voz do Silêncio, é citado: aprende a discernir o real do falso, o fugaz do permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da cabeça da alma, a doutrina do olho da doutrina do coração. Quem nos disse isso foi nossa também irmã e fundadora, Helena Blavatsky, nessa obra maravilhosa, A Voz do Silêncio. Ouçamos então a doutrina do coração, que nos fala através da voz do silêncio. Na sequência, na apresentação da obra, Annie Besant também sinaliza a observarmos o que se trata a vida externa, o que se trata a vida interna. Conceitualmente e aparentemente vidas separadas, tudo o que existe no plano da matéria é efêmero e ilusório e que deve conduzir ao desapontamento. Um conceito para a vida externa: quem quer que seja atraído poderosamente para qualquer modo de vida externa tem que aprender cedo ou tarde a relativa insignificância de todas as coisas exteriores. Enfim, quando nascemos e bebê que somos, o que nos chama a atenção, o que nos faz vibrar os olhos, o que nos faz virar a cabeça são os sons externos, a luz externa a este corpo a que estamos
presos, tudo do mundo externo ao bebê chama atenção. E é necessário que seja assim. Há uma vida externa à criança que nasce. O espírito também, em paz, pacificamente, começa a observar que existe uma vida para fora dele. Necessário que seja assim. Até que em algum momento, desse mesmo espírito encerrado num corpo físico, ele também comece a observar que existe a vida interna. Quando a brisa gentil que vem do flor de lótus soprar sobre a alma, então você saberá que o pior ambiente externo não é suficientemente aquele que supera a música que dentro a vida interna traz. Esse é o movimento. A vida é única. Vida interna e vida externa são uma só. Porém, para que a alma evolua e o desenvolvimento aconteça, enquanto seres pequenos e ignorantes que somos, não porque viemos como bebê, mas porque ainda mantemos uma ignorância, iludidos e distraídos excessivamente pela vida externa, não observamos ao longo do crescimento humano que existe a vida interna. Eis então, esse é o processo. Mas como então tomar consciência dessa vida interna? Para onde caminhar? Annie Besant lembra que nesse caminho encontraremos mestres de sabedoria. E essas instruções desses mestres virão com palavras que iluminam e expandem, e jamais confundem e embaraçam a mente. Elas acalmam e não perturbam, elevam e não degradam. Haverá então necessário o uso daquele discernimento que também foi citado em Voz do Silêncio. Ela diz: e suponho que todos concordarão que a razão, a intuição e a consciência são nossas mais elevadas faculdades, os únicos meios pelos quais podemos separar o verdadeiro do falso, o bem do mal, o certo do errado. Sendo assim, segue-se que tudo o que fale em iluminar a razão e satisfazer os mais altos apelos da natureza moral, jamais deveria ser considerado uma comunicação dos mestres. Por quê? Porque a fala, a orientação dos mestres de sabedorias vem justamente evocar a iluminação e a expansão da consciência. Desta forma, no caminho espiritual a percorrer, e no entrave da vida interna e vida externa, há uma pergunta: o corpo físico auxilia ou entrava esse espírito, essa alma que almeja a evolução? Entre as muitas dúvidas lançadas na mente do discípulo para causar-lhe preocupação, é de que se a fraqueza física pode ser entrave ao progresso espiritual. O processo de assimilação de alimento espiritual não envolve nenhuma drenagem de energia física, e o progresso espiritual, para prosseguir, pode prosseguir enquanto o corpo padece. É uma completa falácia, devido à falta de conhecimento e equilíbrio, supor que a tortura e maceração do corpo o torne responsivo a experiências espirituais. Ora, somos uma alma que em evolução, almeja sua própria evolução, deve cuidar também dos seus corpos, entre eles e o primeiro que nos acolhe, o corpo físico. Não há castigo ou sacrifício físico suficiente que eleve essa alma, ao contrário.
a distrai, mantendo a atenção na dor, na ignorância, enquanto essa mesma atenção poderia estar sendo usada para evolução e expansão da consciência no caminho espiritual. A identidade ausente, a identidade pessoal ausente, um sacrifício do ego. Anibesa cita que parece-me que há uma doçura peculiar em ser resignadamente paciente, em sacrificar com alegria a própria vontade, a vontade daqueles que sabem mais e sempre conduzem corretamente, os mestres de sabedoria. Não existe tal coisa como o querer pessoal na vida do espírito. O pessoal aqui, ele já se funde à vontade do mestre. Estamos a serviço. Assim o discípulo pode alegremente sacrificar sua própria felicidade pessoal, o sacro ofício, quando eles, os mestres, encontram ocasião de trabalhar para os outros através dele. Ele pode sentir às vezes que foi como que esquecido enquanto estiver sozinho, mas ele sempre os encontrará ao seu lado quando houver trabalho a ser feito. O caminhante, esse que busca o caminho espiritual na sua jornada e no trajeto dela, perceberá que o serviço, o sacro ofício, pode ser exigente, porém, trará a ele a alegria de estar em sintonia com seu mestre, em plena sintonia. O ego aqui aprendeu a servir, a também ser um instrumento para a manifestação da vontade divina na Terra. Então sabe o caminhante que haverá no caminho espiritual ciclos de treva e luz. Anibesa cita que quando a mente se torna novamente sensível em cada encarnação que ela assume, ela reconhece com surpresa a alegria como o trabalho espiritual foi feito sem que tivesse consciência alguma dos detalhes. Aquela cita quando há essa entrega. Então, tudo que é feito e feito com amor, corretamente, sabiamente, não traz ao discípulo nenhuma necessidade de satisfação pessoal. Então o trabalho foi feito e quando encerrado, ele viu então que ele pôde ser instrumento de uma vontade maior. Nós conhecemos a lei, ela disse. No mundo espiritual, noites de maior ou menor horror seguem um dia, e aquele que é sábio, reconhecendo que a treva é o fruto de uma lei natural, deixa de se incomodar com isso. Para que o sol se manifeste e seja visível a uma parte do mundo, é necessário que a outra esteja em treva. Mas, se a esperança é mantida, em breve veremos a luz desse mesmo sol. No caminho espiritual percorrer, a fonte inesgotável da vida, o amor-doação. A vida e o amor espirituais, diz ela, não se esgotam quando são dispendidos. Não há o que temer. A doação apenas acrescenta ao reservatório e o torna mais rico e intenso. Não há perdas aqui. Há uma grande troca de energia, de amor. Tente e seja tão feliz e contente quando puder, porque na alegria está a verdadeira vida espiritual e a tristeza é apenas o resultado da nossa ignorância e falta de visão clara.
Assim, você deve resistir até onde puder ao sentimento de tristeza. Ele anuvia a atmosfera espiritual, não ceda a ela. E embora você não possa evitar inteiramente a sua chegada, mesmo assim você não deve ceder completamente a ela. Pois lembre-se do que no verdadeiro coração do universo existe, é beatitude. O contentamento na realização das tarefas que nos cabem, nosso Dharma, também está no caminho espiritual. Ela continua dizendo: nos homens comuns, as tarefas ou deveres obrigam o cérebro a funcionar e os músculos a se mover. E se não fosse por isso, o mundo não faria metade do progresso que tem feito nos planos físicos e intelectuais. Mas em certo estágio da evolução humana, elas são substituídas por um senso de dever e um amor à verdade, e a clareza de visão e ímpeto para trabalhar, obtidos assim, jamais podem ser conseguidos por qualquer quantidade de energia molecular e vigor nervoso. Portanto, desvencilhe-se de todo o desânimo e, com sua alma voltada para a fonte de luz, continue trabalhando para aquele grande objetivo para o qual você está aqui. Seu coração abraçando toda a humanidade. No caminho espiritual a percorrer, devemos conhecer leis. Falamos do Dharma, eis o karma. Os males por que passamos só nos fazem nos tornar mais sábios. E os próprios disparates que cometemos nos são de muita valia para o futuro. Assim não nos precisamos queixar de nada. Estamos colhendo o que plantamos, seja nessa vida ou nas vidas passadas. Aprendamos com elas e podemos evitar o sofrimento futuro. Anibesa continua que não precisamos nos queixar de nada, por mais indesejável que seja externamente a vivência do que nos acontece. O karma, como foi ensinado no Gita e no Yoga Vashta, significa atos e volições que precedem de vanasha, o desejo. É deixado bem claro naqueles códigos de ética que nada que é feito como um puro senso de dever, nada que é empreendido como um sentimento de obrigação, como se diria, pode macular a natureza moral daquele que o faz, mesmo que ele esteja equivocado em sua concepção de dever e adequação. Aqui ela se refere que em cada momento da evolução e do bom ponto de nossa consciência, temos uma noção do certo e errado. E sempre que agimos acreditando que seja o certo, ainda que aquilo não seja um ponto em comum, agimos por uma compreensão da consciência daquele momento do que é o certo. Isso não vai macular o que é verdade, o seu espírito mais puro. Porém, o erro, é claro, deve ser expiado com sofrimento, que se deve ser proporcional às consequências desse erro. Pois eis que, no momento da minha consciência, que faço algo que compreendo ser certo e correto, porém, a consequência desse ato traz mais mal do que bem a outros, a um outro ou a um coletivo, houve um erro, ainda que minha consciência não me aponte isso.
pois é esse erro que é expiado com sofrimento e que se deve ter proporcional correção. Então, assim caminhando e percebendo que somos condutores desse nosso caminho, que podemos tomar as rédeas de nossos veículos e assim escolher os caminhos que seguimos, nos encontramos com o serviço no caminho espiritual a percorrer. Ela segue e sugere: entendamos um pouco o significado interno desses sofrimentos que há pouco falamos, dessas vicissitudes, das circunstâncias externas. Entendemos como tamanha dor suportada significa muito mau karma, que esgotado também lhe dá muito poder de serviço adquirido. A experiência provavelmente lhe trará alguma lição, e esse é seu poder, o aprendizado. Qual boa lição aprendida? Não serão esses pensamentos suficientes para nos sustentar através de qualquer quantidade dessas misérias ilusórias? Qual doce é sofrer quando se sabe e se tem fé? A compreensão do processo, do caminho e a fé que nos mantém caminhando nos faz diferente da miséria do ignorante, do cético e do descrente. Quase poderíamos desejar que todo sofrimento e miséria do mundo fossem nossos, a fim de que o restante de nossa raça pudesse ser livre e feliz. A crucificação de Jesus simboliza essa fase na mente do discípulo. Eis uma lenda sobre Kali e Shiva. Kali encheu-se de raiva e ódio ao ver tantos erros do homem nos seus caminhos, na sua caminhada material, e quão ignorante ele estava, e quanto ele matava e odiava e cobiçava. Kali foi também se enchendo de tanta raiva e ódio, que então resolveu eliminar todo o pecado do mundo, mal sabendo que também o pecado do mundo era o pecado que estava em si. O seu ódio, a sua ganância, a sua inveja, também era o ódio, a ganância e a inveja do mundo. E Kali então começou com a sua força e com a sua habilidade mortífera a matar todos e a seguir numa vingança sem fim, para matar então todos aqueles pecadores. Shiva, o grande ser que faz parte da trindade hindu, vendo aquilo e temendo pela a sobrevivência da natureza humana e da própria terra, deitou-se na frente de Kali, imaginando que isso a acalmaria e atraía de volta por si. Eis que então, ainda assim, Kali, na sua raiva e no seu ódio tremendo que a dominou, só parou quando então dominou seu último demônio. E quando ao fazê-lo, viu então que toda essa raiva estava em si. O homem era só um objeto da sua cegueira. E vendo Shiva, vendo o Atma deitado à sua frente, dessa forma ela parou e viu qual o superior estava subjugado a seus pés para impedi-la. Então ela tomou consciência da grande emoção, da grande raiva que a tomou, e parou e se consternou
com Shiva. Shiva alcançou o seu objetivo, impedindo a destruição dos homens pelo próprio ódio, pela própria raiva, fazendo Kali, alcançando Kali, uma consciência superior do ato, grande erro, equívoco do erro que fazia. No caminho espiritual percorrer, enquanto as paixões não estiverem subjugadas, Shiva prostrado mostra que quando a pessoa está engajada em uma batalha dessas, os seus demônios interiores, ela não presta atenção ao seu princípio mais elevado, Atma. Antes, na verdade, ela o pisoteia. E não é senão quando ela mata o último inimigo do seu eu, que ela passa a reconhecer sua verdadeira posição com a atual Atma durante a luta. Assim, Kali só encontra Shiva aos seus pés quando ela mata o último Daita, ou demônio, a sua personificação de Ramankara. Então ela fica azul em sua fúria insana. Enquanto as paixões não tiverem sido todas subjugadas, Anibesanta aponta que devemos usá-las para a sua própria supressão, neutralizando a força de uma com a outra. E só assim poderemos matar logo nosso egoísmo e obter o primeiro vislumbre de nosso verdadeiro Atma, Shiva em nós, o qual ignoramos enquanto o desejo se agita no coração. Uma tarefa desafiadora para o caminhante. Colocar toda a energia a serviço da própria ilusão, não para uma expressão e uma agressão exterior, mas para voltar essa própria energia ao perceber o mal que há em nós e que permitimos crescer. Lembro-me aqui agora também daquele conto do índio, de um sábio que diz a seu povo que existem dois lobos, o lobo mau e o lobo bom em cada um de nós. Alimente o lobo que você quer que cresça e tome conta de si, enquanto que o outro irá morrer por inanição. Então use essa força, essa raiva, todo em favor da sua própria evolução, do seu próprio observar e olhar o que há para se transformar. No caminho espiritual a percorrer, existem condutas necessárias e que Anibesanta aponta. Quem renuncia a toda noção de eu, o eu do ego, e faz de si mesmo um instrumento para as divinas mãos trabalharem através de si, não precisa ter medo nenhum das provas de dificuldade do mundo físico. Dissemos ao Mestre: como indicares, irei trabalhar. Esse é o modo mais fácil de se ultrapassar a esfera do karma individual, pois aquele que se oferece todas as capacidades aos pés dos senhores não cria karma para si. Então, como promete Sri Krishna, toma sobre mim suas contas. O discípulo não precisa levar em consideração os frutos de sua ação. Novamente aqui, a entrega, a devoção absoluta ao ser, ao guia, seja um mestre, seja o eu superior interno. Assim ensinou o grande mestre cristão: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não permita que impulsos guiem a conduta. O entusiasmo pertence aos sentimentos e não à conduta. O entusiasmo na conduta não tem lugar algum no verdadeiro ocultismo, pois o ocultista deve ser sempre autocontido, o que não quer dizer que a alegria não esteja presente no viver. A expressão, talvez,
seja adequadamente contida, porém, a alegria seja adequadamente vivida. O caminho espiritual a percorrer, você não perde a comunicação do mundo externo com o mundo externo. Novamente aqui, no que trouxemos, falaremos da unidade da vida. Ela começa dizendo, uma parte das suas cartas: você diz corretamente que todas as coisas belas e feias têm seus lugares adequados na natureza e constituem, por sua própria diferença e variedade, a perfeição do Logos Supremo. Por que deveria ser cortada a comunicação com o mundo interno, causando tristeza e peso no coração? Uma pergunta. Porque o exterior ainda tem algumas lições a ensinar. E uma dessas lições é que ele também é divino em sua essência, divino em sua substância e divino em seus métodos. E que, portanto, você deveria encará-lo de um modo mais gentil. Não há evolução se não houver caminho. E o caminho está nessa vida que se manifesta externamente. Encontrar internamente faz parte do caminho. Por outro lado, a tristeza e melancolia têm o seu uso e sua filosofia. Elas são muito mais necessárias para a evolução e desabrochar da alma humana sob a forma de alegria e vivacidade. Elas são, contudo, necessárias apenas no primeiro estágio de nosso crescimento e são dispensáveis quando eu florescer e abrir seu coração para o sol divino. O sol divino. Você sabe bem como trabalha a evolução. Podemos dizer, finalmente, continue no seu caminho. Ela lembra a todos nós. Você já sabe de tudo isso. E se eu falo sobre isso, é apenas para fortalecê-lo em seu conhecimento. Pois a miúde esquecemos de nossas melhores lições e em tempos de aflição, o dever de um amigo é mais que o de lembrar a você suas próprias palavras antes do que introduzir novas verdades. E lembra, foi assim que Draupadi frequentemente consolou seu sábio esposo Yudhishthira, quando o terrível infortúnio por um momento abalava sua usual serenidade. E assim também o próprio Vashita teve de ser acalmado e confortado quando assolado pela dor da morte de seus filhos. Não há caminho sem pedras, porém, lembre-se que lá dentro, o seu guia interno sabe o que fazer com essas pedras. Nos estudos relativos à doutrina do coração, podemos, de forma inspirada, escrever um poema. Vos trago aqui. Busque o caminho. Existe um caminho que talvez possa difícil parecer. Não se admires com as flores, não se estreite com as cores, e nem com os sabores do fruto do saber, pois só o coração conhece a trilha para o novo amanhecer. E lá, onde mora a verdade de amor, tudo mais que no passado ficou, será a breve quimera que se acabou. E no novo ser, iremos viver
com a paz na unidade, servindo ao Criador nas eternas idades. Podemos aqui, meus irmãos, então, na reflexão do que ouvimos, deste material tão rico e da expressão de uma grande mulher, de uma grande teosofista, que de uma forma delicada e não menos amorosa e não menos sutil, harmoniosa, trouxe Annie Besant, porque esses conceitos nos chamam muito a atenção. Karma e Dharma são leis reconhecíveis no caminho espiritual. Sem elas, não entenderíamos como o funcionamento desse mesmo caminho ocorre. E, no entanto, ao tomarmos consciência do método assim utilizado, entendemos que o amor, como fonte inesgotável da vida, não se esgota jamais para aquele que somente doa, porque a fonte é a beatitude. A fonte vem diretamente da vida una, do grande Logos Supremo. Não devemos temer ao buscar o caminho. Não devemos nos distrair, como dissemos no poema, porém não devemos deixar de admirar a beleza da vida. Mesmo entre os animais mais ferozes, a natureza não os castiga, não os deixa de alimentar. Só entende que o momento e o processo daquela consciência é agir daquela forma. De uma forma diferente de um animal delicado, como um beija-flor, que então tão pequenininho e tão frágil e no entanto tem uma capacidade, uma velocidade, ainda serve à natureza, levando o pólen das flores que buscam o seu alimento e espargindo por toda a terra as suas sementes. Houve uma vontade em algum momento daquele ser em servir. E nós? Quais são nossas escolhas? Podemos e devemos avançar no conhecimento, nos estudos. Será que não podemos utilizá-los, bem como utilizamos e fortalecemos, né, o nosso corpo físico para a nossa saúde física, e fortalecemos nossa mente com um estudo intelectual importante, uma formação de nosso desejo? Será que não podemos usar todos os nossos instrumentos que buscamos na vida material e também colocá-las a serviço para então desenvolvermos a nossa humanidade no grande objetivo que propomos pela Sociedade Teosófica, de criar um núcleo de fraternidade com a tolerância nas diferenças, sem discriminação de raça, credo, casta, cor, sexo. Será que individualmente não podemos, a partir dessa reflexão e adiante, sermos melhores, e com nossa atitude
não buscando reconhecimento, não se importando com isso, mas somente fazendo e agindo de uma maneira que o nosso exemplo possa atrair outros a refletirem, a perguntarem, a trazerem a visão externa da vida interna junto à vida externa. Acredito que Annie Besant, ao escrever a Doutrina do Coração, ela queria colocar o mais de forma objetiva possível um assunto tão sutil e tão importante para o caminho do discipulado. Eis aqui nossa contribuição nesse trabalho. Muito obrigada.